Olha, tudo aí, qualquer área, a gente tem envolvido o chamado conhecimento de causa. Então, no Espiritismo, o que nós temos de filosofia baseado nas ideias de Kardec, nós temos a reflexão sobre essas duas posições, tanto a ciência como a religião. A ciência, a gente tratando do raciocínio, da lógica e da reflexão sobre a espiritualidade. Então, a filosofia chega aqui. Aqui começa a se fazer filosofia do kardecismo. É onde ele separa as três partes, né? Muito mais importante, onde tem a filosofia, que se separa da religião, que é a parte doutrinária, aquela parte esquematizada, aquela parte escrita, que deve ser seguida, o planejamento, o plano, o projeto. Na filosofia seria a reflexão sobre essa posição. Como Kardec colocou, escreveu, inspirado pela espiritualidade, pelos seus guias, ele estabeleceu certos princípios que, com a reflexão filosófica, a gente ultrapassa a lógica, então ultrapassa a razão, ultrapassa as formas de raciocínio para se refletir, porque a reflexão pode ser raciocinativa e pode-se ir além, que é a vantagem da filosofia. Ela vai além, a ciência não. A ciência ela fica no raciocínio. A filosofia ultrapassa esse raciocínio. Ela vai para o consciente. Eu chamaria aquilo de consciência. Consciente é aquilo que se trabalha baseado na percepção, que é a sensibilidade de todo e qualquer ser vivo, desde o unicelular ao mais complexo pluricelular, ele tem percepção. O que é isso? É sentir o que está em sua volta. E é aí que Kardec nos trata da espiritualidade filosoficamente. Porque é você perceber, sentir não só razão, baseado na razão, mas sim na consciência, a espiritualidade. Porque a espiritualidade ela não é física, mas é perceptível. Então é uma questão de sensibilidade. E como é que ela se dá? Isso se dá na filosofia, no campo filosófico, onde ele consegue ultrapassar a estrutura da lógica. Porque a lógica ela se limita ao pensamento. Agora, a filosofia ela está além, ela vai à consciência. E a consciência ela ultrapassou a lógica, ultrapassa o pensamento e passa a funcionar na percepção, no sentir o ambiente como um todo em sua volta. Isso se dá como se fosse a mediunidade? Sim, isso é mediunidade. Por isso todos nós somos médios. Mas somos médios aquele que percebe o mundo em sua volta e desenvolve. Quem não liga para isso, quem não se preocupa com isso, quem não se incomoda com isso, não vai desenvolver mediunidade nunca. E você tem que passar para a consciência, que não é razão. Ter consciência não é razão. Você pode anotar que uma pessoa anestesiada, quimicamente, cientificamente, ele vai estar desligado da sua realidade, da sua volta, ele perde a lógica, ele perde a noção de pensar, mas não perde a consciência. A consciência dele permanece. Tanto que surpreende a medicina quando dizem que uma pessoa anestesiada, ela passou por isso, passou por aquilo, percebeu que estava em sua volta, como determinado estado de coma existe, em que o paciente está ali paralisado, mas ele sabe do que está se passando em sua volta. Isso é muito importante para nós que desenvolvemos a espiritualidade, porque muitas pessoas sentem e não sabem o que estão sentindo. Sim.
E é aí que vem a chamada reflexão, que é o campo da filosofia. Filosofia não é doutrina, filosofia não é raciocínio, é reflexão. E a reflexão é o que se dá além da lógica. Ultrapassa a razão também. Ultrapassa a razão. A consciência vai sempre ultrapassar a razão. E é aqui que chegamos ao nível de interação na espiritualidade. Por isso, no espiritismo kardecista, ele tem esse aspecto filosófico, ele percebeu que é nessa parte que você está fazendo filosofia, que até está fazendo ciência. É conhecimento. Até ali é observação científica. Mas tu vai dar um passo além disso aí, para tratar da espiritualidade. Ela é percepção, ela é consciência. Isso é muito difícil hoje a gente trabalhar, porque a partir da Revolução Francesa, a cultura humana desenvolveu a razão. Endeusou demais a razão. Até um paradoxo, né? Endeusar a razão. Endeusou a razão. Interessante? É. Mas foi isso que se fez após a Revolução Francesa. Tanto que ela é o máximo do ser humano. Não é, a razão não é o ser humano, porque pensar como o homem pensa, baseado no seu princípio de pensamento, qualquer animal pensa daquela forma. Lógico, cada um tem os seus níveis de evolução. Né? Você pega um mamífero, ele pensa com mais complexidade do que uma outra espécie. O mamífero é mais evoluída, tanto que o homem faz parte dela. Claro. Né? Agora é interessante quando a gente estuda e passa a se interessar por essa origem de que é o homem como mamífero, nós vamos ver que ele está mais próximo de um descendente de uma baleia, que é um mamífero aquático, do que um macaco. Porque o macaco que diz, de acordo com o que Darwin falou, que Darwin não disse em obra nenhuma, que o homem é descendente de macaco. Não diz isso. Posteriormente, as interpretações que a fizeram assim. Deram a entender. A entender, mas ele não disse que o homem é descendente de macaco. Nós somos mais descendentes de uma baleia do que dele. Isso por quê? Pela maneira de se raciocinar, pela estrutura lógica que se vai usar, que é o raciocínio. E o raciocínio na espiritualidade é pequeno, é pouco. Não se chega a ele pela razão, se chega pela consciência.